a gente entenda que a gente não precisa estar num palácio, com carro do ano, com casa da hora. Tendo Ele, nós temos tudo. Por isso que o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu tenho Jesus na minha vida, eu não vou ter falta de nada. Pode amigos me abandonar, pode pessoas me rejeitar, mas se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Amém. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 19. Nós vamos verso 16. Diz assim o texto: também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Verso 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Verso 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Verso 19. E partiu, pois, ele dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com 1/10. E Eliseu passou, e Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Verso 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Verso 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Pode se assentar. A Bíblia vai dizer que Elias entra em crise existencial, porque Elias quis que o povo se arrependesse e não se arrependeu. Pelo contrário, após matar os 850 profetas, Elias foge com medo de uma mulher, de uma palavra. E nessa crise existencial de Elias, o Senhor vai buscar ele dentro de uma caverna. E o Senhor traz a Elias a realidade. Elias, você não é o único. Você não é o único a ser atacado, Elias. Você não é o único a ser perseguido. Você não é o único que tem crise de identidade, Elias. Você não é o único que tem vontade de parar, Elias. Como você, ainda tem 7.000 que teria todos os motivos para se entregar e se dobrar diante de Baal, mas eles decidiram não se dobrar, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na depressão, mesmo querendo desistir. Sabe por quê? Porque quem morreu para o mundo não tem caminho mais de volta, ele não consegue mais se ver lá, porque a vida que ele viveu em Deus é só de Deus. Então Elias, nessa crise, Deus fala: eu vou tomar você para mim, mas unge Eliseu. Volta, unge Eliseu. E Eliseu está trabalhando. Quando Elias vai, ele deixa Eliseu na casa de papai. Mas quando ele volta, ele encontra Eliseu trabalhando. Quando Eliseu vê Elias, e Elias estende a capa, ele entende: é o meu chamado que chegou. É a hora de eu avançar. Eu esperei por isso. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu estava derrubado, mas Ele me deu vida. Ele viu beleza onde ninguém via. Então Eliseu, ele diz: eu entendi o que o Senhor fez, mas eu vou seguir o Senhor. Mas eu vou fazer algo. Eu vou dar o último beijo no meu pai, o último beijo da minha mãe, e eu vou matar todo o meu passado,
Porque aonde você estiver, Elias, eu vou estar junto com você. Eu vou te seguir. Mas a minha decisão é: eu não vou voltar mais para trás. Não tem caminho de volta. Agora é só te seguir. E o texto vai indo, contando a história, que quando Eliseu ia ser tomado, ele disse para Elias era para ser tomado, ele disse para Eliseu: fica aqui, que eu vou para ali. Eliseu fala assim: vive o Senhor, que eu não vou sair de perto de você. No Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. Jesus traz um sermão muito forte e violento, as pessoas começam a ir embora. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês vão me deixar? Aí os discípulos, Pedro, tomando a oportunidade, diz assim: para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que o Pedro estava dizendo? Eu já comi em outros lugares, eu já ouvi outras pessoas, mas o que o Senhor deu para mim em nenhum outro lugar tem. É tão bom que eu abro mão de tudo para estar perto do Senhor. Não tem vida para voltar, gente. Está difícil, mas não tem vida para voltar. A Bíblia vai dizer que aquele que volta é como um cão que volta a comer o seu próprio vômito. Tem sentido eu trocar a presença de papai por um momento de prazer? Tem sentido eu trocar esse ambiente por um convite, por uma transa, por um baile, por uma satisfação momentânea? Querido, o que Deus nos deu não foi um espírito de escravidão, mas um espírito de libertação. Deus não tirou a gente da escravidão do Egito para levar a gente para a escravidão do deserto. Não, Ele tirou a gente da escravidão do Egito, nos tratou no deserto para a gente ter vida nele, para que a gente entenda que a gente não precisa estar num palácio com carro do ano, com casa da hora. Tendo Ele, nós temos tudo. Por isso que o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu tenho Jesus na minha vida, eu não vou ter falta de nada. Pode amigos me abandonar, pode pessoas me rejeitar, mas se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. O que você tem para você estar aqui? Deus falou comigo: filho, você tem minha palavra. O homem desonra a palavra, mas eu vou honrar minha palavra na sua vida. Eu fico imaginando Noé construindo a arca, sendo questionado, porque a construção da arca foi 100 anos. 100 anos da vida de Noé se dedicando a uma construção. 100 anos da vida de Noé se aplicando a uma voz que disse para ele: faça uma arca, porque vai vir chuva, mas eu vou salvar você e sua casa. A Bíblia vai dizer que a palavra bateu tão forte e convenceu Noé, que os filhos dele, vendo ele, falou: tô junto, pai. A esposa dele disse: tô junto 100 anos. E alguém passava e dizia: ô louco, o que você está fazendo um barco num lugar que não vai vir chuva? E Noé está dizendo assim: eu estou fazendo debaixo de uma palavra, eu estou caminhando debaixo de uma palavra, eu estou avançando debaixo de uma palavra. A igreja não caminha debaixo de motivação, a igreja caminha debaixo de uma palavra. Ele disse que era na minha vida. Quando a gente não entende, a gente sempre fica tentando voltar para trás. Mas escuta, às vezes volta mesmo, mas quando volta não se adapta, como no meu caso. Falta alguma coisa. Porque quem bebeu um dia da fonte de água viva pode experimentar gin, vodka, batida, cocaína, maconha, pode experimentar o que for. No fundo,
ele lembra o gosto da água viva que ele bebeu, chamado Jesus Cristo. Por isso que tem gente, a gente não tem que apontar o dedo para aquele que caiu, porque ele caiu, faz parte do processo para quem quer andar. Mas essa pessoa que caiu, ele está voltando, o mesmo arrastado, o mesmo deprimido. Sabe por quê? Porque ele bebeu assim como eu e você da água da vida, e ele entende que se alguém que pode matar a sede dele, se chama Jesus Cristo. É a mesma coisa de estar em Deus. Não tem caminho de volta. Não tem mais para onde voltar. O salmista Davi vai dizer: para onde eu irei? Talvez você tenha hoje motivos para parar. Talvez você diz: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você está vivendo aquele tempo de esfriamento espiritual. Talvez você está depressivo. Talvez você está abatido, perseguido, humilhado, todo mundo prosperando e você não. Talvez há um monte de dúvida dentro da sua cabeça. Mas eu quero que você se lembre: um dia Jesus te encontrou também perdido, e estendeu a mão, curou suas feridas, e Ele olhou para você e falou: nunca mais volte do lugar que eu te libertei, do lugar que eu te curei, do lugar que eu te salvei. As vozes lá fora está dizendo assim: não serve você a igreja, você não se enquadra, vem para cá. As vozes lá fora estão dizendo assim: você está tanto tempo na igreja, e por que você passa tanta luta? Por que tanta perseguição? As vozes lá fora estão dizendo: está vendo, seu casamento não é do jeito que falam que é na igreja, está vendo, a sua vida não é tão bonita, você dá risada na igreja, mas você está triste. Que Deus é esse? As vozes lá fora estão dizendo isso, mas eu quero que você escute a voz do teu Pai dizendo: não, não desista. Olha para o seu irmão e fala assim: não tem desistência. Não existe essa palavra desistência. Não desista. Não tem opção. Parece fácil, mas até Jesus teve a opção. Até Jesus teve a opção de desistir. Quando indagado, quando questionado, quando humilhado. E deixa eu te falar, a profecia sobre a vida de Jesus, sobre o que ele deveria fazer, não nasceu quando ele nasceu, não foi no tempo da sua existência. Gênesis 3,15 vai dizer o seguinte: porém inimizade entre você, dizendo para a serpente, entre você e a mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, e ele esmagará, pisará a sua cabeça. Essa profecia, quando o homem peca, Deus cria um retorno, Deus cria um plano de resgate. O homem perde a autoridade, porque quando Deus fez o homem, Deus deu autoridade. Mas o homem perde por causa do pecado. Então só um homem para recuperar a autoridade. Só que o homem não seria capaz, então Deus se fez homem. Então essa palavra, há mais de 5.780 e poucos anos, Deus falou para Jesus: você vai lá e vai morrer por eles. Deus estava dizendo: filho, você só volta depois que você morrer. 5.789 anos, se eu não me engano, que é o ano da criação. Se eu estiver errado, está por aí. Deus falou: você só volta quando você morrer e eu te ressuscitar. Jesus, Isaías, há 750 anos antes do nascimento de Jesus, diz assim: a virgem vai ter um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus passa toda a eternidade, e agora passa todo esse período, entendendo: o dia que eu me manifestar, eu vou me manifestar para fazer a vontade do meu Pai. Olha o que ele diz, João capítulo 6, verso 66. Desde então,
muitos dos seus discípulos. Não é esse aqui não. Desculpa, gente. É João 6:38. Dá para pôr, Hugo? João 6:38. Olha o que Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha, mas para a vontade daquele que me enviou. O que você está fazendo aqui na terra, Jesus? Para cumprir a vontade do meu Pai. Por que você não desiste? Porque eu estou debaixo de uma palavra que ecoa há 5.789 anos. Não, Jesus, a Bíblia vai dizer que quando ele é batizado, ele vai para o deserto para ser tentado. É oferecido fama, é oferecido dinheiro e é oferecido poder. Para quê? Para que ele diga que não é filho de Deus. Jesus responde: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para olhar para trás. Eu estou aqui para olhar para a vontade do meu Pai. O que ele está dizendo? Meu Pai disse que não tem volta. Aí vão dizer: tenta, porque a vitória de Jesus, que é a nossa vitória, não foi na cruz do Calvário. A vitória de Jesus não foi na cruz foi a consumação. Por isso que ele disse: está consumado. Aonde foi a vitória de Jesus? Na tentação. Porque o inimigo veio para roubar aquilo que Jesus recebeu. Mas ele disse: não, eu tenho uma palavra. Eu quero te dizer que todo tempo o diabo vai tentar roubar a palavra que Deus disse a você. E só vai caber a você dizer: por que você está aqui? Mas perdeu o casamento, mas perdeu o emprego, mas as coisas não estão. Cadê as promessas? Não, eu não estou aqui por causa das promessas. Eu estou aqui por causa de uma palavra. Foi Ele que disse, e eu creio no que Ele disse. Então, olha para esse irmão e fala: vai empurrando, mas vai por causa da palavra. Porque quem está aqui por causa de aplausos, no meio das tentações, se perde e desiste. Mas quem está aqui por causa de uma palavra, o que você está fazendo aqui? Eu não estou aqui por causa dos aplausos, eu não estou aqui por causa da fama, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Por que você está aqui? Por causa de uma palavra. Qual é a palavra? Ele me escolheu, Ele me amou e Ele me salvou. Olha que Jesus diz, João capítulo 10, verso 17: porque isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, e ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Todo tempo Jesus tinha o poder de dizer: não quero, eu volto para o céu, e volto com a minha vida, volto para o meu trono. Mas Ele disse assim: eu dou. Quando você entender que você está aqui, não por causa de aplausos, não por causa de bênção, mas por causa da palavra que Ele te liberou, que aqui é apenas uma jornada chamada deserto, que o lugar melhor está por vir, você nunca vai querer voltar mais para trás. Você nunca vai querer trocar por minutos de prazer aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Por isso, para mim, não tem mais caminho de volta. Não dá. Pode pessoas me traírem, pode pessoas ir embora, pode acontecer desemprego, perca, pode acontecer o que for, não tem mais caminho de volta. Eu sei aonde Ele me tirou. Eu não estou aqui porque eu sou forte. Eu acabei começando aqui dizendo que eu fui atacado. Eu teria todos os motivos, tenho liberdade, ninguém tem nada a ver com minha vida. Eu tenho poder de decisão e tenho até condição para mudar de vida, mudar de país, mudar de cidade, fazer o que eu quiser da minha vida. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque o mandamento do meu Pai é: não tem caminho de volta, filho. Eu escolhi a minha parte e ninguém tira ela de mim. Na cruz, antes tem o Getsemane, ou Getsemane, lugar de amassar
lugar de ser torturado, Jesus sente todas as dores, todas as aflições. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Talvez você está aqui e está se perguntando: o que eu estou fazendo na igreja? Eu tenho tantas possibilidades, e realmente você tem tantos convites. Eu vou te dizer que tem lugares melhores do que aqui. Tem ambientes que você vai ser mais honrado do que aqui. Mas você deve estar aqui não por causa disso. Você deve estar aqui porque tem uma palavra. Suba arrastado. Caminhe chorando. Se você ler a Bíblia, Deus sempre está dizendo: vai na força, vai na sua força. Gideão estava malhando o trigo no lagar, para fugir e se esconder dos medianitas. Deus não chega e diz assim: Gideão, vai na minha força. Gideão, vai na sua força. O que Deus está dizendo? Gideão, eu sei que você vai ter momentos de dúvida. Gente, é difícil, né? Quando a prova dura de muito tempo, né? Fala a verdade. Quando a vida vira de cabeça para baixo, é difícil, né? Porque isso aí não pregam. Qual é a mensagem que se prega na igreja? Vem, Jesus vai mudar a tua história, não é assim? Mas quem falou para você que não teria aflição, que não teria rejeição? Quem falou para você que não teria perseguição? Mas a gente fala para os outros, às vezes a gente vive uma vida de falsidade, sim ou não? Quando você deita a cabeça no travesseiro, o que você pensa? Não dá vontade de parar? Quantos aqui teve vontade de parar? Deixa eu deitar aqui. Tem que levantar os 4 aqui, ó. Quantos aqui, às vezes, falam assim: cadê o Senhor que não fala comigo? Quantos aqui? Ou você é aquele: não, Deus não precisa falar não. Quantos aqui fica assim: Senhor, por favor, me dá um sinal. Me dá um sinal que o Senhor é comigo. Me dá um sinal, fala comigo, Deus. Aí para tentar ouvir se Ele fala. Quantos aqui já fez isso? Quantos aqui já? Senhor, eu sou teu filho, eu faço tudo certinho, e por que as coisas não acontecem na minha vida? Gente, isso é estar na presença de Deus. Mas sabe o que faz a gente estar aqui? Sabe o que fez você chegar até aqui, não de ficar na tua casa reclamando? Sabe o que fez você chegar aqui e não desistir? Já teve motivos para você desistir, convites para você desistir. Sabe por quê? Porque a palavra que Ele colocou no seu coração queima até hoje. E aí você chora, murmura, reclama. Talvez você está aqui dizendo: como que o crente consegue ficar firme? A gente não fica firme porque Deus nos dá as coisas. Nós ficamos firmes porque Ele é tudo que precisamos. Eu não estou aqui por causa de fama, eu estou aqui por causa de Jesus. Não tem caminho de volta para mim, gente. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes vem as dúvidas. Então eu choro. Diga para o seu irmão: pode chorar, irmão. Mas nunca se esqueça do que te trouxe até aqui. Vai valer a pena, montanha. Vai valer a pena, Milton. Vai valer a pena, Henrique. Talvez tenha hoje gente vivendo o que você gostaria de viver. Talvez tenha hoje gente desfrutando daquilo que você gostaria de viver, e com você só pancada no lombo. Vai valer a pena, Luca? Vai, filho. Vai com braço sem braço, com força sem força. Vai valer a pena. Porque a Bíblia vai dizer que o final de quem está longe de Deus é fogo.
mas aquele que perseverar até o fim é glória. Deus não te chamou porque você é perfeito. Deus não te escolheu porque você é capaz. Deus não te escolheu porque você pode. Ele disse: filho, quando te faltar tudo, que não te falte a palavra. Moisés, para vir o mar vermelho, usou o cajado. Esse cajado foi aquele que virou cobra e matou as outras cobras. Foi o mesmo cajado que veio as pragas que Moisés usou para trazer as pragas no Egito. Esse mesmo cajado foi pendurado no deserto e ficou como um memorial da unção sobre a vida de Arão. Esse mesmo cajado estava dentro da arca, mas hoje não tem mais o cajado, porque hoje nós temos uma palavra, e essa palavra é o que faz eu e você ficarmos vivos de pé. Eu não preciso de um cajado, eu não preciso de nada, eu tenho uma palavra. Por que você vai guerrear, Gedeão? Porque eu tenho uma palavra. Por que você vai guerrear, Davi? Porque eu tenho uma palavra. Eliseu, por que você vai queimar as carroças e os bois e matá-los? Porque eu recebi uma palavra. Pedro, Tiago, João, Judas, por que vocês não vão embora? Porque eu tenho uma palavra. E essa palavra é o que me faz estar aqui, pregando a palavra, amando a palavra. A palavra é minha bússola, a palavra é meu guia, a palavra me orienta, a palavra me sustenta. Eu já li vários livros, de vários autores diferentes, livros que fizeram eu chorar, livros que fizeram me emocionar, livros que me inspiraram, me deram criatividade para eu criar coisas, mas eu nunca li um livro, se é assim, com um tom mais simples que seja, como a Bíblia, que nela não é comum, é sobrenatural. Dela eu não me esqueço. Todas as vezes que eu leio, Deus revela coisas novas para mim. Então, querido, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você teve a semana difícil como eu, a semana das dúvidas. Porque tem gente, e parece até frescura, às vezes a pessoa está até bem financeiramente, até está bem nas coisas, mas dentro dela não está. E aí fica aquele negócio: Senhor, por quê? Fica aquela cobrança: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí o Senhor diz assim: sabe por que você não sai? Porque a palavra que eu liberei está liberada, ela está reverberando dentro de você. Porque eu tenho certeza que depois que a gente dá os gritos, a gente chora e entra em dúvida, a gente lembra quem nos escolheu, a gente lembra de onde a gente saiu. Talvez, querido, a palavra que você esperava hoje seria uma palavra que você pulasse de alegria, mas a palavra que você recebe hoje é para você saber que não tem caminho mais de volta para você, porque Ele te escolheu e Ele vai te buscar aonde você estiver. Então vai sangrando, vai chorando, vai gemendo, vai com dor, vai desanimado, mas vai. E quando te perguntarem: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você vai dizer: eu estou aqui por causa da palavra de quem me escolheu. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui porque eu recebi um chamado. Eu entendi quem eu sou. E eu não troco isso por nada. Então olha para o seu irmão e fala assim: vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Quando te faltar tudo, não vai te faltar ar. E é tão engraçado isso.
Que às vezes a gente fala da palavra, falta a palavra quando a gente lê, mas às vezes Deus usa pessoas para falar da palavra. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus uns anos atrás, e eu estava passando uma crise existencial, porque eu passo direto crise existencial, gente. Minha cabeça pensa muito, de vez em quando a cabeça pira. E se eu passo, acredito que todo mundo passa, ou alguns passam. Ou tem gente que passa e quer se manter forte. Fala para o irmão assim, você não vai conseguir suportar essa fortaleza há muito tempo. E aí eu estava dentro do ônibus, e eu desci um rapaz do meu lado. E eu achei que ele ia me roubar. E aí eu olhei para ele com cara de bravo. Falei quarta-feira aqui que, por mais que eu faça cara de bravo, não bota medo de ninguém. Aí ele olhou para mim e falou assim: ei, Deus manda eu te dizer que você é escolhido. Então quando eu falo da palavra, não é só você ler. Às vezes Deus usa pessoas na rua para falar com você. E às vezes é coisa natural, vem do dia a dia. Sabe por quê? Deus fazendo lembrar. Você chegou até aqui, mesmo caindo, se levantando, fraco, por causa da palavra que eu te dei. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra daquilo que Deus te fez? Você lembra daquilo que Ele já construiu dentro de você? Foi a palavra. Eliseu disse: eu vou te seguir, mas não tem caminho de volta. Sabe o que é evangelho? Evangelho é caminho de ida, não é caminho de volta. Sabe o que é salvação? Caminho de ida, caminho de volta. Não, eu não quero mais voltar, eu quero ir. Pode me faltar amigos, pode me faltar apoio, mas quando não tiver ninguém, eu tenho uma palavra. Quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos. Você que quer extravasar diante de Deus. Você que, talvez assim como eu, foi uma semana bem difícil nos pensamentos. Semana que você colocou em dúvida o amor de Deus. Semana que você perguntou para Deus: por que eu? Vem aqui para frente. Querido, não é errado a gente se abrir para Deus. O errado é a gente fingir que está tudo bem. Talvez hoje seja o dia que você precisa ser renovado em Deus. A Bíblia vai dizer que um dia Jeremias olhou para Deus, porque Deus disse para Jeremias: Jeremias, você será um profeta e não um sacerdote. E Jeremias achou que seria um profeta honrado, mas ele foi preso, ficou no pátio interno, foi humilhado, esquecido. E Jeremias um dia, no meio da sua revolta, ele olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Então Deus trabalha na vida de Jeremias, diz: Jeremias, compra uma fazenda, compra essa terra, eu vou te honrar. Você talvez esqueceu do que Deus já falou, mas Deus não esqueceu do que Ele já falou. Talvez tem tantas coisas para você desistir, tantas coisas estão acontecendo hoje na sua vida, tantos questionamentos estão acontecendo hoje dentro de você, tantas coisas contrárias, contraditórias. Você está fazendo certo, mas está dando errado. Você está vindo para a igreja, mas não consegue romper. Está acontecendo tanta coisa, talvez dentro do teu casamento, talvez na sua vida profissional, talvez tem tanta coisa que você não tem nem força para orar. Você não consegue nem mais orar. Quando você ora, você diz: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Deus, eu estou perdido no meio desse abismo chamado prova. Deus, eu estou com dúvida, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Mas eu quero que você entenda que você está aqui porque tem uma palavra que ecoa na eternidade. Você está aqui porque Ele te escolheu. E Ele está dizendo: filha, não para. Filho, não para, vai valer a pena. Deus foi tão cuidadoso, e Ele sabia que lágrimas olhariam dos seus olhos. Ele sabia que você choraria. Que há um texto que vai dizer que cada lágrima que você chorou, Deus recolheu.
Há um odre diante de Deus com as tuas lágrimas. E tem coisas que não é para ter explicação, é apenas para viver. Então tira as máscaras diante de Deus, diz: eu estou aqui hoje, Senhor. Não está fácil não. Há momentos que não tem explicação. Não existe uma explicação lógica. Às vezes você não vai encontrar resposta na ciência, na escola. Às vezes o que você vai ter é só o silêncio. Não vai ter uma resposta legítima. Não vai ter alguém te falando, te abraçando. A única a resposta vai ter é o silêncio. E parece que o silêncio não é uma resposta, mas ele é uma resposta. O silêncio às vezes vem para dizer: acalma, não chegou a hora, espera mais um pouco. Se eu ainda não falei, é porque não é tempo. Você tem todos os motivos do mundo para estar em outros lugares, mas você resolveu estar aqui hoje. Você veio aqui porque algo te trouxe aqui. Porque você sabe quem é Ele e o que Ele pode fazer. Por que você não vai embora? Não, porque Ele é meu tudo. A minha pergunta é: tem alguém hoje aqui que está afastado da presença de Deus? Ou alguém aqui que ainda não entregou, não decidiu a sua vida ao Senhor? É para você. Existem momentos que a gente se sente tão longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. É a hora. É a hora.